Olá, amigos, bem-vindos a mais um podcast. Antigamente um podcast sem nome, hoje com o nome de Pensadores Desorientados. Esse nome veio de uma brincadeira nossa. Por mais que somos formados em relações internacionais, a gente tem muitos gostos em comuns, um deles é a arte do cinema. Então, hoje até vamos comentar alguns filmes. Infelizmente, nosso querido amigo Igor Meira não pôde estar participando. Igor Figueiredo, não gosta de falar que é Igor Meira. Ele gosta de Figueiredo. Aí é complicado, é Igor Figueiredo, tá Pra não vendo? confundir com você, né, André? Meira sou eu. E ele falou que queria uma homenagem no podcast, tá aí, ó. Tá aí, tá o máximo que eu vou falar de você hoje, tá? Fará falta hoje. Quem mandou faltar. Vai ficar escutando só isso. Mas é isso aí, galera. Quem tá aqui é o Gustavo, André e Cris. Hoje a gente vai poder falar um pouquinho do cinema. E lembrando, querendo ou não, né? Nós vamos falar de filmes, uns filmes indicados ao Oscar. Já tem bastante tempo que eles passaram, tá na Netflix. Então, vai rolar spoiler, viu, galera? Caso não queira spoiler, infelizmente você não vai escutar, mas contamos com a sua visita no próximo. Isso. A gente vai falar de dois filmes aí, né, André? Cris? O Coringa, né? Filme com pelo menos 6, não é isso, André? 6 indicações diferentes pro Oscar. Não, senhor. Não. Mais do que isso, né? Mais do 11 que indicações. isso. De onde que eu tirei 6? Eu acho que é outro filme. É o filme com o maior número de indicações pro Oscar desse ano. Perfeito. E para filme de quadrinhos, baseado em quadrinhos na história, é o filme com maior indicações. Quadrinhos, se eu não me engano, que tinha ficado em segundo lugar, que ficou, agora veio o segundo lugar, é o Cavaleiro das Trevas. Entendi. Um filme que já não está no cinema mais. E o segundo filme, Dois Papas, que é uma produção do Netflix, né? Que eu gostaria de destacar muito que diretor Fernando Meirelles, um diretor brasileiro, que está disponível na plataforma do Netflix. Então, reforçando o que o Ricardo falou, a gente vai comentar o filme e naturalmente virão spoilers. Quem tiver problema com isso, convido para o terceiro programa logo depois. Eu quero começar já jogando uma polêmica, vamos dizer assim. O que vocês acham dessa questão da Netflix ter que lançar pelo menos o filme em uma sala de cinema para poder entrar no Oscar? Porque se ele lançar só no stream, ele não entra no Oscar. Cara, eu acho que é o seguinte, Netflix é uma novidade ainda na ideia de cinema. Na ideia, o streaming, né? É de uma coisa diferente, tá entrando agora. Talvez isso seja o primeiro passo para uma mudança, para uma novidade, para daqui a pouco a gente ter streaming entrando com mais força dentro do Oscar ou de outras premiações. Eu acho que toda mudança ela é gradativa. E a Netflix passou um bom tempo, foi uma grande novidade, caiu bastante nos últimos anos e agora voltou com força, inclusive emplacando 3 filmes com várias indicações, né, cara? O Irlandês, História de um Casamento e Dois Papas. A produção para streaming, né, ela tem sido motivo de muito debate hoje em dia em relação a custo, até a própria penetração daquela arte para quem curte cinema. E eu acho que a academia tradicional ela ainda é conservadora para certas plataformas. Então é questão de tempo mesmo, igual o André falou, né? As produções são, na minha opinião, muito bem feitas. Eu acho que elas não ficam em nada a desejar com grandes estúdios, né? Então é questão de tempo. Isso é só uma adaptação. Também penso dessa forma. É uma quebra de paradigma, né? Que a Netflix está colocando aí para academia, né? E, bom, só para você redundante aí, mas de fato com o tempo vai melhorar isso daí. A própria ideia com o filme O Irlandês, o elenco que eles resolveram trazer para a Netflix, pegaram um diretor altamente renomado, pegaram os atores altamente renomados, fizeram um reencontro de De Niro e Pacino, que foi uma coisa assim, para quem é fã dos dois, é uma coisa sensacional. Isso já mostra o vigor da Netflix e a vontade da Netflix de entrar com força, né, cara? Colocar nomes pesados para poder... Isso vai ser um gatilho até para o avanço da plataforma de streaming começar a ser valorizada pelo Oscar, que é exatamente atores assim de grande monta, de grande destaque, atuando em produções dessas plataformas digitais, né? Atores e diretores, né? Exatamente. O diretor do Irlandês é o... Martin Scorsese. Scorsese. Que tá disputando o melhor diretor. É um nome de peso, né? Tá na disputa de melhor diretor. E se a gente for parar para poder buscar os nomes também de melhores atores, a Netflix emplacou a Scarlett Johansson como melhor atriz, indicada a melhor atriz pelo História de um Casamento. No História de um Casamento também o Adam Driver, indicado a melhor ator. E ainda tem o Jonathan Pryce, que é o Papa Francisco, indicado a melhor ator. E indicado a melhor ator coadjuvante também,
o Papa, que agora fugiu quem que é o ator que faz. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Atua como Bento XVI. Bento XVI, isso aí. Não, aqui, se eu não me engano, é que a indicação do melhor ator. Jonathan Pryce, por Dois Papas, Adam Driver, História de Casamento, Bandeiras, Dor e Glória, um filme que eu não assisti ainda, Fênix, pelo Coringa, e o DiCaprio, Era Uma Vez em Hollywood. O melhor ator coadjuvante, Al Pacino e Joey Pesci. Joe Pesci, que foi sensacional dentro do filme, cara. Todo mundo assistiu o irlandês? O Joey Pesci estava aposentado, né? Voltou só pra fazer esse filme. Cara, ele foi sensacional no filme. Pra mim, ele foi o melhor do filme. Melhor do que Pacino e De Niro, inclusive. Nessa lista de melhores atores aí, se eu tivesse know-how pra votar, Jonathan Pryce, sem dúvida, velho. De melhor ator? Melhor ator. Eu acho, não sei se vocês concordam, vamos começar comentando Dois Papas, né? Já puxou pelo Jonathan Pryce? Vamos lá, né? Puxa aí, Dois Papas. Eu acho... raramente eu costumo colocar esse predicado em filmes, mas é um filme bonito de ver. É um filme prazeroso de assistir. É um filme que trabalha muito intensamente o diálogo de dois personagens que são muito destacados na Igreja Católica, né? Um lado, em tese, o conservadorismo, o outro lado, o progressismo, né? Em tese, não. É fato, né? E as tomadas mais amplas para mostrar a grandeza dos dois homens, e depois aquelas imagens mais focadas, aqueles close-ups, por exemplo, nos dois indivíduos enquanto eles estão conversando, que para mim traz um outro elemento fantástico no filme, que é a capacidade de humanização de dois personagens que são, em tese, inalcançáveis. Eu acho isso fantástico. Ele narra aí o período de transição, né? Quando o Bento XVI pede as contas, né, vamos dizer assim, e ele começa aquele processo de preparação indireta daquele que vai ser o Francisco, né, no futuro, e esse diálogo, esse processo de transição, enquanto eles falam, eles caminhando pelos jardins da igreja, pelos locais onde está a estrutura toda da Igreja Católica no Vaticano. Cara, eu colocaria 2 elementos nesse filme, que é beleza, é um filme bonito de ver. Eu gosto muito da atuação do Jonathan Pryce e essa questão da humanização de 2 personagens, que são assim, os líderes da Igreja Católica, cada um no seu momento, mas que são humanizados. Cara, o Jonathan Pryce ficou tão sensacional no papel. Nossa, tô de plena acordo. Que não só pela atuação, como pela caracterização. Quando o Jonathan Pryce apareceu em Game of Thrones, todo mundo brincava. Não sei se vocês assistiram Game of Thrones. Lembro ele da era o atuação Alto dele. Sepitão. Isso. A galera já zoava naquela época falando que ele parecia com o Papa Francisco. Eu que acho que, dentro do que você falou, Gustavo, que eu acho que chama muita atenção, cara, a profundidade dos diálogos. Isso. E eu acho que, assim, apesar de ser um filme que fala da Igreja Católica, ele não é é um leve, filme... Né? Super leve. Não, e não é um filme que é voltado para católicos. Isso. Ele fala Bem da Igreja analisado. Católica, mas os diálogos, eles são altamente amplos. É até interessante aqui, na última semana, no último encontro nosso aqui, a gente estava conversando sobre isso, perguntei qual era a religião de cada um. Aqui a gente tem espírita, tem budista, tem católico, você é espírita também. Tem não praticante de nada. Você? Posso dizer que não. Posso dizer que eu sou do tipo não praticante de nada. Porque, na minha opinião, quando a pessoa fala que ela opta por algum segmento, ela tem que participar daquilo. E atualmente eu não tenho participado de nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de filosofia. Portanto no momento não estou praticando nada. E mesmo assim é um filme que chama atenção, né, cara? A gente parar pra pensar, cada diálogo ali, a princípio, a contraposição do Francisco ao Bento. Isso. E no final, a gente tem até uma inversão de papel. Quando o Bento começa a trazer certas visões pro Francisco que ele tinha falhado, e o Bento traz pra ele, não quer dizer uma falha. E se é falha, ela é humana. E a visão do Papa, muitas vezes, todo mundo tem aquela ideia de Papa é o sumo sacerdote, o pontífice, sumo pontífice da Igreja Católica. Quem tá ali, quem assume aquele papel, não é um ser humano comum. E ali no filme traz justamente o contrário. Traz a questão da humanização. Exatamente, até eles trazem até as questões. A cena inicial, os dois se encontrando, é sensacional. Quando o Papa Francisco está assoviando a música do Dancing Queen do ABBA, e o Bento XVI pergunta: que música é essa? Ele: Dancing Queen do ABBA. Acho sensacional essa parte, que mostra que, tipo assim, é comum. Então, pra deixa eu ele compartilhar comum. uma cena que eu achei fantástica. É a hora que eles, depois de uma manhã inteira de conversa, aí o Francisco pergunta pro Bento XVI se ele tá com fome.
Aí eles vão e providenciam uma pizza. Aí vem uma pizza e 2 garrafas de Fanta que chegam. Lembram disso? Sim. Sim. E na hora que o Bento XVI começa a fazer uma oração antes da refeição, a impaciência do Francisco com ele, porque ele não terminava a oração e ele morrendo de fome. Teve uma hora que o Bento XVI ensaiou de parar a oração, encerrar a oração, e o Francisco já ia avançar na pizza, mas ele continuou a oração e fez aquele movimento de quem tava tipo assim, nossa, não acaba de jeito nenhum. Aquilo pra mim é comum. Aquilo acontece nos lugares normalmente. Sim. Ou seja, a humanização desse elemento interessante, excelente. Pois há poucos dias atrás, o Meirelles teve no Roda Viva, vocês chegaram a ver? Não. Não, no Roda Viva não. Ele, enfim, Eu vi uma entrevista dele no YouTube, mas no Roda Viva não vi não. Foi agora, tem pouquíssimo tempo. Vou Ele até procurar pra ver. foi lá falar sobre isso, né? Enfim, essencialmente sobre o filme e sobre o sucesso que tá tendo, né? E essa foi justamente uma das características que ele focou muito. Que ele queria mostrar justamente essa humanização dos personagens. Que, apesar deles serem os papas, enfim, né? A pessoa mais importante, as pessoas, né, mais importantes Na do hierarquia catolicismo da Igreja Católica. são pessoas, no final das contas, né? Então, esse Com papo aqui, ansiedades, com isso, temores. com tudo, né? Ou seja, é humano, né? Então, mostra o brilhantismo que ele conseguiu mostrar isso aí, né? Porque até agora a gente falou muito disso, né? Então, mostra como que ele conseguiu, de fato, atingir esse objetivo. O próprio fechamento do filme é um momento que a gente pode dizer que é um momento meio mundano, né? São os dois A descontração assentados, absoluta dos bebendo dois, né? cerveja e assistindo um jogo de futebol. E brincando. Uma final e de Copa do Mundo, debochando, cara, que isso. assim, uma coincidência do caramba você ter uma final de Copa do Mundo com os times dos dois papas, as seleções dos dois papas. Quando que isso pode acontecer de novo? Já é infinitamente difícil você ter 2 papas. E ainda ter esse momento da final de Copa do Mundo, cara. Não vamos ficar lembrando dessa final, não, que é chato. É triste, né? Pra nós é triste. Uma página triste da nossa história. Isso que o André falou aí em determinado momento do filme, que parece que um consegue convencer o outro do seu ponto de vista, ou tentar mesclar um pouco. Eu não sei se vocês concordam, mas o tempo todo você vê os opostos interagindo. O tempo inteiro. O conservadorismo versus o progressismo, a racionalidade versus a emoção, né? O Francisco, que é um cara bem mais flexível, até no modo de andar, não sei se vocês perceberam nos personagens. O jeito do Francisco se expressar mostra que ele é um cara muito mais maleável em relação a determinados assuntos. O Ratzinger, quando ele estava conversando com o Francisco, por exemplo, sobre alguns assuntos que ele era rigidamente contra, ele assentava. É como se ele estivesse fechando em si mesmo naquela opinião. E nada tira ele daquela condição. Entendeu? Como se ele se fechasse como se fosse uma pedra. E nessas situações, geralmente, o Francisco está em pé, tentando convencer, se impondo, né? A personalidade, em um determinado momento, parece que isso começa a se mesclar. Sim, E a relação se torna suave dos dois. Sim, essa questão até dele jantar sozinho, almoçar sozinho, tudo sozinho, é muito essa questão de ser introspectivo, de ter suas próprias ideias. Aquela cena que quando eles vão se encontrar, que o Papa Bento XVI não encontra o futuro Papa Francisco no jardim, porque ele está conversando com o rapaz que cuida lá, falando sobre a plantação de... Isso, acho que é uma muda de manjericão. Uma muda de manjericão. A cara que ele faz, tipo assim, o que esse cara tá fazendo? Não tá depois certo. pergunta Não pra tá ele, certo. né? Você é popular, né? No final do diário, pô, você é popular. Eu acho que aí que começa essa interação conflitiva, para depois ela se tornar mais mesclada. Eu acho que o filme trabalhou bem pra caramba essa questão da diferença dos dois, e não só da diferença dos dois enquanto papas, enquanto pessoas, enquanto visões, que cada um representa uma visão dentro do filme, mas também a visão que a população em geral tem dos dois. Em cada momento, mostra, no começo, o pessoal chamando o Ratzinger de nazista. De nazista, Sim. E à época isso aconteceu muito. Não sei se vocês lembram disso. Muito. O Papa nazista. Era o Papa nazista. Rolava assunto de que ele participou da juventude hitlerista. Não sei nem se isso é verdade. Eu ouvi falar, mas nunca corri atrás de saber. Enfim, pra mim isso foi irrelevante. Eu não cheguei a buscar. Mas toda essa dualidade foi, pra mim, muito bem trabalhada durante o filme. E aquele negócio, e quando eles chegam na questão da discussão que o Papa Francisco conta por que ele não se acha digno, eu particularmente não conhecia a história. Eu não sabia que ele tinha participado dessas questões da ditadura na Argentina. Militar na Argentina. Eu não sabia. Lógico, ele não participou porque ele quis, ele foi meio que forçado, porque senão ia ter as questões
sofrer as sanções da ditadura. Mas eu não sabia dessa história. Ali ele fica até preocupado na hora que ele conta a história, fala que ele falhou. Ali ele entra num dilema moral muito grande, que é de tentar fazer o mal menor. Mas o mal menor, a gente não sabe o que é o mal menor. A gente planeja algumas vezes, pensa, mas ele viu que de certa forma ele errou. 3 amigos ali que são bem marcantes dentro da história, que é a mulher que morre, mas os outros 2 que ficam vivos. Um nunca mais olha na cara dele e o outro, aquela cena que eu achei sensacional. Simplesmente Na missa, sensacional. Né? É bonito. Os 2 se abraçando. Ali eu fiquei a ponto de chorar, cara. Eu achei bonito demais. Arrepia. O tanto aquilo ali foi bem trabalhado. Eu fiquei, falando aqui a ponto de chorar, eu fiquei muito emocionado com o filme. Eu tava falando aqui que cada um tem uma religião e tal, como é que o filme foge muito. Eu sou budista. Tento ser, né, Gustavo? É difícil. Tô falando aqui que não é, eu também tento ser, não sei se eu sou. E eu vejo muito, cara, da visão do Papa Francisco. Ele tem muita ideia do cristianismo que tem congruência com o budismo. A questão é essa ideia de simplicidade, de tentar sempre estar próximo de todo mundo, tentar fazer o bem, cara. Isso eu acho sensacional. O cara ali eu sou muito fã desse papo. Mas essa questão... É o viés franciscano, né? É o viés franciscano dele, enfim, que isso que o André... ele foi criado, que ele foi praticado. Eu acho que inclusive o nome foi escolhido, né? Sim, baseado nisso. Isso que o André falou aqui de perspectiva... Só comentar esse negócio de religião que o André falou. A gente se emociona e tem muita identificação com esse filme também, porque a nossa geração, vamos dizer assim, até década de 80... vamos dizer, um princípio de 90, foi por mais que as famílias tivessem outra religião, sempre teve um viés católico. Sempre. Eu fui criado durante muitos anos dentro da igreja católica. Sim, a maioria... escola católica. Escola católica. Todo mundo aqui foi batizado. Pode não ter seguido a religião, mas foi batizado. Então tem uma interação. Hoje em dia é diferente. As crianças, às vezes, os pais já levam para outras religiões, mas a gente se identifica muito com esse filme porque... por mais que a gente tenha outras religiões hoje, a gente já teve um viés católico. Não, e olha isso aí que você falou, cara, achei muito, muito legal. A força que a igreja católica ainda tem, mesmo em famílias não católicas. Indiretamente, né? Não, indiretamente. Eu sou budista, a minha esposa é espírita e minha filha foi batizada na igreja católica. Então a gente vê como que a força da igreja católica é muito grande. Né? É muito grande. É óbvio que a gente teve influência de parentes, né? Minha sogra. Historicamente, meus pais e tudo, mas a gente acaba trazendo um pouco disso pra gente também. E de certa forma também, bom, aí já é uma opinião pessoal, que eu me sinto muito mais representado pelo Francisco do que pelo Bento. Não sei vocês. Cara, completamente. Que negócio. Dá mais orgulho. Eu quero reforçar isso. Uma coisa que eu ficaria muito maluco, que eu ainda não vi se acontecer, eu preciso até... Seria bom pegar uma indicação de onde assistir. Eu queria ver demais um diálogo, uma conversa mais aprofundada, uma conversa longa entre o Papa Francisco e o Dalai Lama. Que eu acho que são 2 figuras, assim, muito interessantes, que eu queria muito ver, cara. Ver um diálogo entre os 2 deve emanar uma energia dali. Isso que você falou agora há pouco, André, que você tem uma simpatia, assim, você consegue ver a postura do cara como líder da Igreja Católica atual e tem uma simpatia. O Chris contribuiu colocando aí que ele se sente mais representado pelo Francisco do que o Bento XVI, em termos de postura. E eu queria muito reforçar isso, porque no filme eu entendo que o Jonathan Pryce ele é evidenciado, né, como o principal do filme. Uhum. E mesmo fazendo aquele retrospecto da história de vida do Francisco na Argentina, aquele envolvimento, aquela crítica, aquela polêmica do envolvimento dele com o regime militar, ainda resgatando esse passado histórico dele, que é polêmico, ainda assim, isso na minha concepção do filme não desabona ele em nada, o que inclusive reforça a condição de humanidade. Exato, perfeito. Né? É isso mesmo, sim. E eu queria, assim, até para encerrar, não sei se a gente já está no tempo, Ricardo, uma frase, ela diz muita coisa. Antes de encerrar, quero colocar um negócio aqui. Isso, essa frase do Bento XVI pro Francisco, que em um determinado momento ele olha nos olhos dele, daquele que vai ser o Papa Francisco, e diz para ele, né, abre aspas, como Papa, lembre-se que não é Deus, você é apenas humano, fecha aspas. Não, é sensacional. Isso eu acho que dá um laço
na questão daqueles dois elementos que eu disse do filme, que pra mim é a questão do diálogo, que é intenso e muito suave, e a humanidade de dois personagens tão destacados. Pra gente fechar aqui, a ideia de Dois Papas, dentro das premiações que o Dois Papas está concorrendo, o que vocês acham que o Dois Papas pode levar? As indicações são melhor ator, Price, melhor ator coadjuvante pro Anthony Hopkins e melhor roteiro adaptado para Anthony McCarthy. O que vocês acham aí que dá pra esse filme levar? Eu acho que é ator principal, Jonathan Pryce, eu acho que leva. Eu acho que ele tem fortes chances, mas aí eu ainda acredito mais no Coringa. Mas ator coadjuvante, eu tenho quase certeza que eles levam. Jonathan Pryce tinha que criar uma nova categoria de melhor clone, melhor sósia. Igualzinho. Ele ia ganhar com certeza, porque eu nunca vi alguém tão igual. Aí entra uma característica que eu acho que é interessante, que dá força pro Price, é que a gente vê vários filmes, por exemplo, Jamie Foxx quando ganhou pro Ray Charles, entre outros aí que são biografias, o ator, que é muito parecido, não só fisicamente, mas gestualmente, tem muita chance de ganhar. Sim, não, mas eu confesso que era impressionante, porque eu via o Jonathan Pryce atuando, parecia que era o Francisco. Você tem a impressão de que é ele mesmo. Impressionante. Quando eu vi o trailer, eu achei que era personagem documentário. encaixou com o ator. Totalmente. Quando eu vi o trailer, eu achei que era documentário. Só pra vocês terem uma noção do que é parecido. É bem Agora, parecido mesum. Eu acho que melhor roteiro adaptado pode ser... Quem são os concorrentes junto com ele, melhor roteiro adaptado? Melhor roteiro adaptado tá concorrendo Steve Zahn com o Irlandês, Taika Waititi com Jojo Rabbit, eu não assisti ainda. O Irlandês eu não tive a oportunidade ainda. O Irlandês é sensacional. Pra mim, ganha melhor roteiro adaptado. Taika Waititi, Todd Phillips e Scott Silver com Coringa, também tem uma probabilidade grande. Greta Gerwig com Adoráveis Mulheres, que eu também não assisti, tá na lista também. São os indicados. Agora, eu acho que pra melhor ator coadjuvante, não tá aqui na lista do que a gente vai falar hoje, mas pro Irlandês, provavelmente, pra mim, é a minha opinião. Agora, melhor roteiro adaptado, eu acho que também é muito provável o Irlandês. Agora, melhor ator, a gente já pode até mudar aqui o assunto. O Ricardo falou ali do Joaquim Fênix, eu tô dentro. Joaquim Fênix, melhor ator. Então, ganhou todos os prêmios até agora. Todos. Então, galera, a gente tá com mais de 30 minutos. Vamos fazer o seguinte, então vamos dividir esse episódio em dois, o que vocês acham? Vamos dividir. Vamos lá. Então, ô Igor, rodou, você vai ficar 2 episódios sem ver, sem participar. Mas, gente, só lembrando que a gente tá falando aqui agora e provavelmente esses podcasts vão sair depois do Oscar, né? Que o Oscar é domingo agora. Esse aqui pode até ser que saia antes, mas o próximo, o segundo vai sair depois. Então, vocês contam pra gente se a gente conseguir, se a gente acertou ou não. Depois a gente escuta e comenta isso no próximo. Mas então tá bom, gente. Muito obrigado por ter escutado o podcast até agora. Muito obrigado por estar escutando o nosso podcast. E avançando Coringa em seguida. E avançando no próximo episódio, Coringa. Muito obrigado a todos.